Olá, alunos das turmas do primeiro ano. Bom dia, boa semana. Então, vamos dar prosseguimento hoje à nossa matéria falando dos climas do mundo, os tipos de climas, né? Pois bem, primeiramente, gostaria de relembrar vocês, com relação à aula passada, que o que determinam os tipos de clima são os chamados fatores climáticos. A combinação dos fatores climáticos é que caracterizam as diferenças climáticas que temos no mundo. Em especial, observando, por exemplo, essa imagem, a qual estou dando início a essa aula, a gente nota que, quando falamos dos chamados grandes climas do mundo, uma coisa logo de cara se destaca, que é justamente o fator climático latitude. Ok, pessoal? Lembrando, a latitude é a posição em que um ponto ocupa na superfície terrestre no sentido norte e sul, ok? Portanto, a latitude ela varia de 0 grau, linha do Equador, a 90 graus norte ou 90 graus ao sul, ok? Então, vamos lá. 0 grau, linha do Equador, a 90 graus polo norte ou 90 graus polo sul. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma região de baixa latitude, a gente está se referindo a uma região próxima à linha do Equador, próxima a 0 grau. Quando a gente fala, por exemplo, uma região, sei lá, de latitude média, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma região localizada, por exemplo, a 30 graus de latitude norte ou 30 graus de latitude sul, algo mais ou menos dessa ordem. Quando a gente está falando de uma região de alta latitude, a gente pode estar falando de uma região próxima ao polo, próxima a 90 graus, sei lá, próximo aqui a 70, 80 graus, né? Ou norte ou sul, né? Repetindo, média latitude, sei lá, mais ou menos por aqui, por volta de 30 graus de latitude, 40 graus de latitude norte ou sul, enfim. Então, quando a gente fala baixa latitude, é isso, é próximo à linha do Equador. Alta latitude é mais próximo aos polos. E essa definição é muito importante na nossa compreensão aqui acerca da diferença climática, dos chamados grandes climas, que esse fator climático, a latitude, ele exerce a função primordial aqui. E por quê? Justamente devido a isso aqui, ó, a esfericidade do planeta. Logo que a insolação ela ocorre de forma desigual de acordo com a latitude. Né? De uma maneira geral, quanto mais próximo à linha do Equador, maior a insolação. Quanto mais distante da linha do Equador, mais próximo aos polos, menor a insolação, menor a incidência de radiação solar. Portanto, que mais próximo à linha do Equador, normalmente temperaturas mais quentes, mais distante da linha do Equador e mais próximo aos polos, temperaturas normalmente mais frias, ok? Embora, claro, podemos ter também a influência de outros fatores climáticos, ok? Mas esse princípio geral ele é importante na compreensão dos chamados grandes climas, ok? Quanto mais próximo ao Equador, maiores tenderão a ser as temperaturas, quanto mais distante da linha do Equador, menores tenderão a ser as temperaturas. Né? Como a gente observa aqui no próprio esquema aqui, ó, clima quente, né? Na chamada zona de clima quente, a zona térmica tropical ou intertropical, justamente essa área aqui, né, nesse amarelo mais escuro, por que não dizer um tanto quanto laranja. Né? O que nós temos? O clima equatorial, que é o clima mais quente do mundo, né, a região que recebe maior insolação, os climas tropical, úmido ou seco, né, o tropical ele tem lá as suas variações, né, de umidade, no caso de precipitação de chuva, devido à combinação de outros fatores climáticos, e temos também o clima desértico quente em algumas áreas aqui, como por exemplo, justamente aqui ao norte da África, por essa região, temos a presença de alguns climas
desérticos quentes, né? E interessante notar isso, gente, desértico quente. Por quê? O que exatamente caracteriza um deserto? O que caracteriza um deserto, pessoal, não é necessariamente a temperatura, mas, sobretudo, a ausência de vegetação em função do rigor climático, que pode ser quente ou, como a gente pode observar aqui abaixo, devido também ao frio. A gente tem os chamados desertos polares. Numa definição, inclusive, o maior deserto do mundo seria justamente a Antártida, né? Uma região em que temos praticamente a inexistência de vegetação devido ao frio extremo. Ou em outras regiões temos os desertos quentes, né? Como é o caso, por exemplo, do deserto do Saara na África, enfim, áreas de clima muito, muito, muito quente, então, portanto, você tem um rigor climático ali em que pouca vegetação se adapta, né? Mas o termo mais correto quando a gente fala, por exemplo, com relação a clima, não é utilizar a expressão desértico, mas sim a expressão árido, ok? Desértico a gente se refere mais especificamente à vegetação, nesse caso a ausência de vegetação, né? Enfim, e aqui nós temos nas zonas de clima temperado, tanto norte ou sul, a presença de climas de tipo temperado, podendo ser continental ou marítimo, né, de acordo aí com a influência da maritimidade e da continentalidade, ou um tipo específico de clima que ocorre aqui, sobretudo na região do sul da Europa, um tipo de clima temperado específico, que é o chamado clima mediterrâneo. E, por fim, temos nas chamadas zonas térmicas frias, né, tanto no sul como no norte, né, os chamados climas subpolar e polar, são os climas frios. Então temos os grandes climas, os climas quentes, que são o equatorial, o tropical e o desértico quente. Nas zonas de clima temperado temos os climas temperado, continental ou marítimo, né, o litorâneo, e o clima mediterrâneo. E nas zonas de clima frio temos os climas subpolar e polar, ok? Enfim, nessa outra imagem a gente consegue observar isso também de outra maneira, né? Os chamados climas quentes, justamente aqui nas chamadas zonas, na faixa equatorial, né? E aí em toda essa zona, conhecida aqui como zona térmica tropical e intertropical, temos também a presença de climas tropical úmido, né? Tropical seco, né, em algumas áreas, aqui o semiárido nordestino inclusive, e desértico, aqui sobretudo no norte da África, entre outras áreas. Presença de climas quentes. Temos os climas frios, as áreas mais frias, como o clima polar aqui, em áreas de elevadíssima latitude, né, de alta latitude aqui, bem mais próximo ao polo. Temos o subártico, né, que é um quase polar, né, clima frio, mas um pouco menos frio, um pouco menos rígido do que o polar. Temos o clima desértico, aqui nesse caso um desértico frio, né, devido ao rigor do frio, e temos também a presença do clima continental, frio continental em muitas áreas aqui que eu vou abordar melhor ele daqui a pouco. É o chamado clima frio, em regiões do Canadá, da Rússia, enfim. E os chamados climas temperados, né, tanto temperado continental como temperado marítimo, né, variando aí de acordo com os fatores climáticos aí de continentalidade e maritimidade, entre outras questões, e o chamado subtropical úmido, né, também temos aqui na região sul do Brasil, no Uruguai, Argentina, enfim. E o clima também mediterrâneo em algumas áreas aqui, com destaque, por exemplo, para a região sul da Europa, também tem um pouco aqui na América do Norte, ao mesmo na América do Sul, outras áreas. E casos aqui específicos que é o clima de altitude, né, que são climas frios em função
da altitude elevada. Nesse caso, o que determina isso são as elevadas altitudes, ok? Vamos lá. Dando prosseguimento a isso, dito isso, né, observando, portanto, a influência, sobretudo da latitude, né, na determinação dos grandes climas, nós vamos agora descrevê-los. Clima polar ou glacial, né, ocorre justamente como vimos no mapa anterior, em regiões de altas latitudes, nas áreas polares, né? Nesse clima ocorre também a variação na duração do dia e da noite devido à inclinação do eixo da Terra. Ou seja, nessa região, a gente nunca tem, por exemplo, o sol a pino, né? A gente nunca vai ter uma incidência significativa de radiação solar, tem aquele período de inverno prolongado, ou verão muito curto, enfim, de acordo com a inclinação do eixo da Terra. A gente tem pouca insolação ali. Se caracteriza principalmente pelo predomínio de temperaturas extremamente baixas, negativas, podendo chegar, por exemplo, até a 50 graus negativos, né? Mas com uma média de 30 graus negativos, além de uma amplitude térmica e umidade altas, embora apresente pouca chuva, mas, sobretudo, umidade e a presença de neve, né? O ar é úmido, mas não há muita precipitação em formato de chuva, há presença constante de neve e uma amplitude térmica elevada, podendo variar, por exemplo, de 0 grau negativo a 50 graus negativos, com uma média de 30. E ao longo, o predomínio, né, de temperatura negativa, praticamente o ano inteiro. Né? Clima muito frio, o clima das geleiras, das áreas glaciais, o clima do Polo Norte, da Antártida, enfim. E aí essas imagens que a gente até observa, né, as espécies mais adaptadas a esse tipo de clima, né, que tem nesse tipo de clima o seu habitat, como por exemplo, nesses ambientes, melhor dizendo, como por exemplo lá os ursos polares, enfim. Frio, clima frio ou subpolar, também definido ali há pouco como clima continental, muitas das vezes utiliza-se essa expressão também. É um clima que ocorre em regiões de latitude entre 50 e 70 graus, né? Ou seja, elevadas altitudes, mas não exatamente na área mais, por assim dizer, polar, né? Quase bem mais próximo à zona polar, né? Chegando ali mais ou menos próximo, mais ou menos ali no início do chamado, um pouco, latitude um pouquinho superior ao círculo polar ártico, né, mas não necessariamente na região, não exatamente, melhor dizendo, na região polar, né, temos o clima quase polar, subpolar, que apresenta justamente inverno rigoroso e de longa duração, né, com temperaturas no inverno variando entre 0 grau e 15 graus negativos na média, tá, gente? Pode fazer até temperaturas maiores do que isso. Tudo isso que está se trabalhando aqui é na ideia de temperatura média, né? E no verão de curta duração, as temperaturas ficando numa média entre 5 graus a 10 graus, né, na média. Claro que pode fazer uma temperatura um pouquinho maior no verão, ou pode fazer no inverno também temperaturas mais negativas do que essas daí, mas são as temperaturas médias. A gente observa também com isso que há, portanto, uma grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica, pessoal, que eu tanto falo? É a diferença entre a menor e a maior temperatura média. Então, por exemplo, você tem aqui uma temperatura que pode oscilar entre 10 graus positivos a 15 graus negativos. Na média, a gente tem uma variação, por exemplo, de 25 graus. Né? Isso é uma amplitude térmica muito alta. A gente tem uma mudança de temperatura muito significativa. Uma amplitude térmica baixa e uma amplitude térmica pequena, por exemplo, de 2 graus, por exemplo, uma mínima de 20 graus, máxima de 22, né? 2 graus apenas de diferença. Isso seria uma amplitude térmica baixa. Nesse caso, ela é elevada, tá? Então, portanto, não tem necessariamente a ver com a temperatura fria ou quente, mas sim a diferença entre a menor e a maior temperatura média. Apresentam ainda baixos índices de chuva, mais concentrada no verão, e, sobretudo, que neve, né? A precipitação predominantemente em formato de
neve. É o clima que ocorre, por exemplo, no Canadá, em muitas regiões do Canadá, na Rússia, na região da Sibéria, enfim, nesses lugares aí. Clima temperado, né? O famoso clima das 4 estações bem definidas. É o clima predominante, por exemplo, em grandes áreas da Europa, dos Estados Unidos, também em áreas aqui da América do Sul, enfim. São climas que apresentam justamente as 4 estações bem definidas, muito bem observadas nessa imagem, né? A gente tem ali, por exemplo, um lugar ali bastante flores ali no período da primavera, no período quente a gente vê a folhagem ali verde, bonita, né? No outono a gente já observa essa folhagem com uma característica um pouco diferente, mais seca, caindo, e no inverno praticamente ocorre o quê? Perde-se as folhas ali nas árvores, né? E o que se tem ali é o gelo, a neve dominando todo o cenário, né? Enfim, isso é a característica típica das regiões de clima temperado. Podendo, entretanto, pessoal, ter variações, né, de acordo com a influência da maritimidade em áreas mais litorâneas ou em áreas mais continentais, né? A gente pode ter, por exemplo, variação nessa questão da amplitude térmica, né, podendo ser menor, por exemplo, em áreas mais litorâneas e maior em áreas continentais, enfim, alguma variação devido à combinação de outros fatores climáticos, né? A gente tem esse clima com essa característica, né? Justamente a diferença das estações bem definidas, né? Enfim, clima temperado. Um tipo específico de clima temperado é o clima mediterrâneo, né? Que ocorre sobretudo ali no sul da Europa, mas também em algumas áreas da América do Norte, ou mesmo da América do Sul. Se eu não estou enganado, ali alguma região ali próxima à Califórnia, enfim, em alguns outros lugares do planeta também tem ocorrência, mas ele é predominante na região sul da Europa, né? Que é um clima, pessoal, que ele tem como marca justamente apresentar verões quentes e secos e invernos frios e chuvosos. E essa característica aqui, pessoal, ela é oposta ao que ocorre, por exemplo, no nosso clima tropical, né? No nosso clima tropical, como é que funciona? Os verões eles são quentes e chuvosos. O verão é a estação chuvosa, lá é a estação seca. O nosso inverno aqui é a estação seca, né, de estiagem. Lá é a estação chuvosa. Então, há uma troca, né, há um contrário do que ocorre aqui na região de clima tropical. Lá, portanto, o verão é a estação seca e o inverno é a estação chuvosa. Então, nós temos os verões variando na média, podendo ter entre 18 a 25 graus, e o inverno variando entre 0 a 15 graus na média. Então, a gente observa que há uma amplitude térmica significativa também nesse clima, nesse tipo de clima aí. É um clima assim que para os padrões europeus costuma ser um clima um pouquinho mais quentinho, né? Favorece inclusive uma característica de veraneio maior nessas áreas, né? Na área do Mediterrâneo, enfim. Favorece também o desenvolvimento da vegetação típica, né? Como a gente pode observar nessa paisagem aí, a vegetação de clima mediterrâneo, uma vegetação formada sobretudo por videiras, oliveiras, enfim. Esse é o clima mediterrâneo. Clima tropical, esse sem sombra de dúvidas é o mais fácil para nós entendermos, que é o nosso clima aqui, o clima predominantemente no Brasil, o clima do Rio de Janeiro, né? Ele tem uma média, tá, pessoal, que foi colocada, média anual, né, de temperatura da ordem de 20 graus, mas claro, ela pode fazer calor muito maior do que isso, né? Nosso Rio 40 graus, por exemplo, né? ou porque não, para ser mais exato, né, verões bem quentes, aí na casa dos 35, 30 e tantos graus em vários dias, né, podendo chegar até 40 graus, invernos mais frios, sei lá, temperatura aí às vezes 15 graus, 18 graus, 20 e poucos graus, enfim, numa média aí a gente pode dizer
que oscila em torno de uma média anual de 20 graus. Podendo, além de haver variações no comportamento das temperaturas, também isso é muito característico na distinção dos climas tropicais, as variações de precipitação, né, no índice pluviométrico, no índice de chuvas, né, podendo apresentar 6 subdivisões, como, por exemplo, o tropical superúmido, ou seja, que chove muito, subúmido, que chove um pouco menos, semiárido, né, que aí tem chuvas mais escassas e regulares, árido, né, que quase não chove, e hiperárido, que chove menos ainda. Então a gente pode ter esse tipo de variação no índice pluviométrico, né? Portanto, climas tropicais mais chuvosos ou mais secos, né? Agora, de uma maneira geral, há uma tendência a um elevado índice de precipitação devido justamente ao aquecimento da área proveniente do elevado índice de insolação, né? Enfim, mas a gente pode ter variações aí. E qual é uma característica marcante do clima tropical? O clima tropical, o nosso clima, pessoal, ele não tem, na verdade, as 4 estações bem definidas. Na verdade, a gente tem 2 estações de fato bem definidas, que são a estação quente e chuvosa, né, que a gente, a grosso modo, fala que é o nosso verão, ou também, por que não dizer, a nossa primavera, o período quente e chuvoso, que dura aí mais ou menos 6 meses, e o período mais frio e seco, ou na verdade ameno, né, porque não se registram normalmente temperaturas muito baixas, mas a gente tem um período mais ameno, mais frio, a grosso modo, e chuvoso, que corresponde mais ou menos aí ao nosso outono e inverno, né, que duram também em média aí uns 6 meses. Enfim, esse é o nosso clima aí predominante no Brasil, né, o clima tropical. Portanto, sem sombra de dúvidas, é aquele clima que a gente conhece muito bem, né? Clima equatorial. A faixa equatorial é a faixa climática mais quente do planeta, né? De baixa latitude, né? Lembrando, próximo à linha, a linha do Equador, né? Está dentro da zona térmica tropical, mas numa faixa que recebe uma insolação maior ainda que a faixa tropical. E por isso, por apresentar elevada insolação, elevada incidência dos raios solares praticamente com pouca alteração ao longo do ano, a gente tem o que? Uma temperatura elevada, muito alta, clima na média aí, tá, pessoal? Porque, obviamente, registra-se temperaturas muito maiores do que essa, mas numa média de 25 graus, né? A gente tem, na verdade, um registro bem superior a isso, né? Por exemplo, no verão, enfim, nas horas mais quentes do dia, e uma baixa amplitude térmica. Há uma pouca variação aí na diferença está menor e a maior temperatura média, justamente porque a insolação direta o tempo inteiro, né? Aliás, pessoal, estou falando uma coisa aqui que é interessante notar, né? A gente tem, por exemplo, essa questão aí de ter uma tendência a climas, a temperaturas mais elevadas, quanto mais próximo nós estivermos da linha do Equador. Isso é um princípio geral, mas claro, também existem as pequenas variações devido às diferenças de estação do ano, né? Devido à posição da Terra em função do movimento de translação. Também, obviamente, a gente tem as variações, as pequenas variações anuais, né? Mas a gente tem um princípio geral que quanto mais próximo à linha do Equador, a incidência ela é bem maior. E também tem uma outra coisa que eu acabo comentando muito aqui, pessoal, mas essa coisa do quente e seco, né? Quente e seco não são questões sinônimas, tá, pessoal? Quente, a gente está se referindo à temperatura, então é quente ou frio. E quando a gente fala de seco, a gente já está se referindo, sobretudo, a outro elemento climático, lembra do elemento climático, que é a precipitação, as chuvas.
E nesse caso a gente pode ter úmido ou seco, né? Ou seja, chovendo muito ou chovendo pouco. Então a gente pode ter, por exemplo, climas quentes e secos, quentes e úmidos, ou frios e úmidos, frios e secos, enfim, a gente pode ter uma combinação de acordo com as características climáticas de cada lugar. Mas voltando aqui ao equatorial, né, a gente tem, portanto, uma baixa amplitude térmica, por exemplo, oscilando entre 24 a 26 graus, numa média anual. Né? A gente tem, então, o quê? A gente tem uma baixa amplitude térmica, uma diferença de apenas 2 graus entre a menor e a maior temperatura média. Né? E aí, como eu comentei há pouco, a gente pode ter também, no caso do clima equatorial, distinções aí entre regiões mais secas e regiões mais chuvosas. Né? Um equatorial que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, justamente a região da Amazônia, né? Que é apresentada, inclusive, ali nessa imagem superior. Né? A gente tem o quê? Um lugar que chove muito, né? Um lugar com uma índice de precipitação muito elevada, justamente pelo elevado índice de insolação. Tá? Mas a gente pode ter também regiões de clima equatorial mais secas, né? De acordo com a combinação de outros fatores climáticos. Subtropical ocorre em regiões de média latitude, sei lá, regiões aí com mais ou menos algo em torno de 30 graus de latitude, alguma coisa dessa ordem. Apresentam a relativa definição das 4 estações. Ou seja, pessoal, o clima subtropical, como o próprio nome sugere, ele é um meio termo entre o clima temperado e o clima tropical. Né? Aqui o que acontece? A gente tem, se no clima tropical a gente tem apenas 2 estações bem definidas e no clima temperado as 4 estações bem definidas, aqui no subtropical nós temos as 4 estações mais ou menos bem definidas. Mais bem definidas que nas regiões de clima tropical, porém menos bem definidas do que nas regiões de clima temperado. Ok? Caracteriza-se também por chuvas abundantes e bem distribuídas durante o ano. Isso é característico das regiões de clima subtropical, podendo apresentar invernos frios, inclusive com registro de temperatura negativa. Né? Para ficar bem fácil aqui, uma região típica desse tipo de clima, que apresenta esse tipo de clima, o sul do Brasil. Né? O sul do Brasil é uma região de clima subtropical, como em outras regiões do planeta também. Ok? Quando falar do sul do Brasil, quando eu for falar de clima dos climas brasileiros, na próxima aula eu vou abordar melhor esse clima aqui. Ele é característico justamente dessa região. No verão, por exemplo, ele pode fazer uma média aí de 20, 25 graus, uma média não muito diferente das regiões de clima tropical, mas fazer uma média aí no inverno entre 0 a 10 graus, ou mesmo que temperaturas negativas. E se combinar outros fatores climáticos também, como altitude, como acontece, por exemplo, em regiões serranas, em alguns lugares de serra no sul do Brasil, a gente tem ainda uma tendência a registro de temperatura mais baixa ainda durante o inverno. Clima árido, né, conforme eu comentei há pouco, que a gente muitas das vezes emprega o termo desértico, né, mas desértico refere-se à ausência de vegetação, né, enquanto o termo árido se refere mais ao clima, um clima em que você tem, nesse caso aí, pouca chuva, um clima muito seco, né? Apresenta o que? A ausência de umidade, é muito característico a ausência de umidade. E, olha que interessante, pessoal, elevada amplitude térmica diária e sazonal, né? Ao longo do ano, né? Ao longo de determinados períodos e também diária. Às vezes você tem um calor insuportável aqui nesse deserto, sei lá, na casa de uns 40 graus, quando chega à noite a temperatura despenca. E por quê? Lembrando de algo que eu comentei na aula passada, o calor específico aqui
dessas areias, por exemplo, elas perdem a temperatura, né? Elas não guardam temperatura igual, por exemplo, a água, né? Que demora mais se aquecer, mas depois de aquecida demora mais se esfriar, se resfriar. Aqui não, aqui você tem uma perda muito significativa de temperatura e isso também influencia a temperatura da região do local, né? Então a gente tem uma amplitude térmica diária e sazonal elevada e a ausência de umidade e, consequentemente, a ausência de vegetação devido a isso, né? É um lugar que quase não chove, não favorecendo, portanto, o desenvolvimento de vegetação. Essa imagem abaixo aqui, pessoal, é o deserto do Atacama, no sul do Chile, que inclusive é a região mais árida do mundo, que menos chove no mundo, ok? Semiárido. Semiárido é um clima de transição, né, caracterizado justamente pela escassez e má distribuição de chuvas durante o ano, ou seja, as chuvas são irregulares, são mal distribuídas, como, por exemplo, é o clima característico do Nordeste seco no Brasil, né? Ocorre tanto em climas de regiões tropicais, né, nesse caso devido às elevadas temperaturas, né, registrando-se, por exemplo, uma média anual de 27 graus, né, uma média, portanto, elevada, como também podemos ter em regiões temperadas devido ao inverno frio, né, semiárido nesse caso aqui, portanto, ele refere-se sobretudo à escassez de chuva e a pouca distribuição de chuva, o que vai ter, obviamente, uma consequência bem perceptível na paisagem, né? Poucas espécies vão se adaptar a esse clima de pouca chuva, né? De pouca precipitação. Vegetação essa que terá que, nesse caso, se adaptar armazenando água, né? Como, por exemplo, as cactáceas, enfim. Como a gente pode observar nessa imagem aqui. E por fim, pessoal, o clima frio de montanha, que nesse caso a gente tem um clima muito frio, mas devido à influência da elevada altitude, né? Elevada altitude, ar mais rarefeito, uma dificuldade maior, portanto, de aquecimento dessa área, ocorre, nesse caso, o quê? Um clima mais frio e um clima que aumenta mais o rigor à medida que a altitude se eleva, né? E é justamente essa imagem das altas montanhas, né? Quanto mais alta fica a montanha, né? A gente vai observando que a presença de gelo, né? Agora, cuidado, pessoal, não confundir esse clima aqui com o clima, por exemplo, tropical de altitude, que é o caso, por exemplo, que nós temos na região serrana do Rio. Nesse caso, a gente tem uma altitude, sim, um fator climático aí que exerce uma influência para fazer com que o clima dali seja mais frio, mas a gente não está falando de altitude muito elevada. A gente está falando de um clima tropical, mas um tropical que é mais frio, em função de uma altitude razoável. Mas nesse caso aqui a gente está se referindo às grandes montanhas, às grandes cadeias montanhosas, né? As áreas de altitude muitíssimo elevada. A gente está falando em regiões de alta latitude, de altas altitudes, tá, pessoal? Agora não é latitude, agora é altitude mesmo, tá? Altitude, ela, lembrando, ela é a grosso modo, por assim dizer, a altura, né, do terreno com relação ao nível do mar, né? Então a gente está falando de coisas tipo Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas, Himalaia, Alpes, coisas assim, coisas dessa ordem. A gente está falando das grandes cadeias montanhosas. A gente não está falando aqui, nesse caso, de apenas uma serra, como a gente tem no Rio de Janeiro, inclusive, né? Nesse caso, a gente está falando das dos chamados dobramentos modernos, as cadeias de formação geológica mais recente e que, portanto, possuem altitude muitíssimo elevada. E por essa razão, o clima é muito frio, né? A rarefeito, né? Clima
tende a ser muito frio, as médias de temperatura, portanto, são muito frias, sendo inferiores normalmente a 0 grau, portanto, temperaturas negativas, e apresenta esse tipo de clima apresenta elevada precipitação devido às chuvas e também à incidência de neve. Né? A gente ocorre muita precipitação aqui em formato de neve. Enfim, pessoal, ok? Entendido? Pois bem, essa foi a nossa aula de tipos climáticos, né? Dos grandes climas do mundo, que são determinados, né? Para deixar isso bem claro, pela combinação dos fatores climáticos. Embora o fator climático na determinação dos grandes climas seja a altitude, outros fatores climáticos, como a gente pode observar aqui na apresentação dos tipos de climas, que outros fatores climáticos combinados também podem interferir, como maritimidade, continentalidade, altitude, né, nesse caso aqui, nesse último exemplo, enfim. E, portanto, a gente tem no mundo essa variação desses grandes climas, né, em função da combinação desses fatores climáticos. Na semana que vem, eu já vou falar dos tipos de clima no Brasil. E a gente vai observar alguns desses climas que eu apresentei aqui, mas não todos. Justamente porque, devido à posição latitudinal do Brasil, que encontra-se quase inteiramente, exceto a região sul do Brasil, encontra-se na zona térmica tropical. Então, por exemplo, a gente não vai ter no Brasil a presença de clima polar, a gente não vai ter no Brasil a presença de clima frio, no sentido subpolar, ou mesmo clima temperado, de fato. A gente vai ter apenas a presença de climas tropicais, né, com suas variações, clima subtropical, clima equatorial e o semiárido, conforme eu vou abordar na semana que vem. Enfim, pessoal, então é isso. Espero que vocês estejam estudando, se empenhando, assistam essa videoaula. Enfim, é o que temos para hoje, para essa semana. Ok, pessoal? Enfim, então, só me resta desejar a vocês um bom dia, uma boa semana. Até a próxima. Tchau!